Bem-vindo ao canal Bariatricando. Sou o Dr. Vinícius Alves, sou cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo. Estou aqui para relembrar um grande acontecimento, um grande encontro entre uma paciente de 1 mês, uma paciente de 1 ano e uma paciente de mais de 10 anos de cirurgia bariátrica. Me reuni com a Marcela, com a Lohana e com a Ana e confiram aí, tanto ficou legal. Olá, muito boa tarde. Importante saber que a gente está aqui numa tarde maravilhosa em Palmas para conversar com nossas queridas, ilustres e celebridades, amigas que já fizeram bariátrica, né? A Lohana, que tem quantos anos? Tenho 28 anos. 28 anos. E a Marcela, que tem Também, 28. 28 anos. E a E Ana que a tem Ana, que tem 55, né? 55. Ok, gente. O que a gente vai falar aqui hoje? É muito importante todo mundo estar ciente de como que está a parte da cirurgia bariátrica e quais os benefícios que esse método de cirurgia pode trazer dentro de um programa de emagrecimento saudável, né? A bariátrica, ela já tem muita coisa contra, já tem muita gente para falar contra, porque tem vários pacientes que tiveram experiência ruim. O que a gente vai trazer aqui hoje é um pouco da leveza e da experiência do paciente, né, no caso vocês, falando sobre como que está sendo, né, porque é um processo contínuo, é uma cirurgia para a vida toda, encarar essa parte de mudança de vida, né? A gente fala que é até uma mudança de mente, certo? E regras, aqui a gente está focado em informação. Então a gente não pode falar nem o nome do cirurgião que operou e nem a parte do hospital, onde que aconteceu, tá bom? Então vamos começar. A gente vai iniciar o primeiro bloco, né, de perguntas e vocês fiquem à vontade para interagir entre vocês também, tá? Se tiver alguma dúvida, ó, fala na hora, tá? Também estou aqui para poder ir mediando a situação. Eu quero ficar mais assim tranquilo, que eu quero escutar essas histórias muito boas, muito engraçadas às vezes, né, dona Ana? E na primeira coisa que a gente vai falar aqui, antes da cirurgia, no pré-operatório e às vezes até antes do pré-operatório. A gente vai precisar saber qual foi a dor, o que teve de motivação para vocês, essa trajetória toda de antes, né, que acaba somando, somando, somando até chegar no momento de decisão. Como a gente tem uma convidada aqui muito ilustre, que já tem 10 anos, é isso? 10 anos. 10 anos de cirurgia bariátrica. A gente vai saber como que ela era antes disso, como que ela lidava com a obesidade, né? Então, pode falar, dona Ana. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Vinícius, que é muito bom a gente estar aqui, né? A gente dividir as experiências da vida da gente. Às vezes é o que está faltando para alguém tomar uma decisão, tá lá sofrendo, e às vezes uma palavrinha que a gente fala, uma experiência que a gente escuta de alguém, isso nos motiva, né? E eu espero que essa conversa hoje seja para motivar mesmo pessoas que estão sofrendo. Eu não fui uma criança obesa, hoje eu tenho 55 anos. Eu não fui uma pessoa obesa, mas com 12 anos eu comecei a engordar. Então eu fui uma adolescente obesa. E eu carreguei toda a dor de uma adolescente obesa, né? De você não ser atraente, de você ser sempre excluída. E a dor que você carrega, assim, de se apaixonar por aquele menino, né, da escola e ele te apelidar de gorda baleia, saco de areia, né? Porque a adolescência ela é muito cruel. Então eu acho que a gente vai crescendo num ambiente, por mais que você seja amada, feliz na sua casa, essas dores elas vão crescendo dentro de você. Eu até falei para o Vinícius o dia que ele foi na casa da minha filha, eu falei assim, Vinícius, eu sou uma mulher cristã, então eu falo assim, eu acho assim que a maior arma
que o diabo tem na vida da gente, eu acho que ele usou para roubar os planos que Deus tem para cada um de nós, foi fazer você ficar gordo. Eu sinto como se a minha grande parte da minha vida tivesse sido sugada pela dor de ser obesa. De me apaixonar por pessoas que não me aceitavam. Daquela palavra assim tão maravilhosa que você escuta. Ai, mas você tem um rosto tão bonito. Ai, fulana é linda, fulana é gostosa, fulana é isso. Você é uma mulher interessante. Inteligente. Inteligente. E, olha, magros, não falem isso jamais para um gordo. Isso é cruel. Não fale nada. E eu aí me apaixonei, né, pelo meu esposo, que gostava das gordinhas, mas hoje ele gosta bem mais da magrinha, com certeza. Então eu vejo assim, minha filha, hoje a gente estava pegando umas fotos antigas minhas, eu cheguei a pesar 135 quilos. Alguns amigos meus, 30 anos atrás, 25 anos atrás, se falava em cirurgia bariátrica, né, Vinícius? Mas era uma cirurgia bariátrica aberta, eu conheci pessoas que morreram, né? E eu vi a dificuldade de alguns amigos meus que passaram por aquilo, eu tinha muito medo. E ela não era uma cirurgia que você tinha muito acesso, porque ela era uma cirurgia de alto custo. E eu não tinha condição de fazer na época, eu tinha muito medo. Aí, em 2005, vamos fazer agora, né? 10 anos que eu fiz. 2015. 2015, em 2005, 2015, eu comecei a ver vídeos, eu não aguentava mais ser gorda. Eu não me amava, eu acho que tudo aquilo que eu vivi, né, ainda lembro assim, hoje a gente lembra a gente até dá risada, mas às vezes eu comecei a reviver, depois que me convidaram para me participar, assim, eu comecei a reviver muitas coisas da minha juventude de moça, né, uma vez que eu fui numa festa do Havaí, e eu me preparei toda para aquela festa, eu estava me sentindo linda, broquei toda a minha fantasia. E a hora que eu estou entrando no clube, passa um carro de uns pivetes e fala assim: Olha o Rei Momo havaiano. Meu Deus. Então, assim, a gente ri hoje, mas isso feriu a minha alma para sempre. Eu nunca esqueci, parece que eu escuto assim, sabe, aquela voz daqueles meninos gritando isso. E em 2015, eu tinha um apartamento, eu não tinha dinheiro, eu não tinha plano de saúde, mas eu não aguentava mais sofrer com a obesidade, porque eu já tinha chegado num plano que eu não aguentava mais ser gorda. E até quando a gente fica mais velho, casado, com filho, as pessoas continuam sendo cruéis. Eu nunca esqueço, assim, que eu já tinha feito dieta de tudo quanto é jeito, vocês imaginam, gente. Dieta da lua, dieta Da do carne. sol, da banana, do abacaxi, de passar fome, tomar água, comer vento, comer só bacon, ovo. Todas as dietas possíveis eu fiz, menina. Dieta existe. Anfetamina, porque eu tinha um médico lá no Paraná, que eu sou nascida no Paraná e moro hoje em Porto Velho, Rondônia. Eu tinha um médico na época que se dava aqueles remédios, aquelas fórmulas de rato, né? Que falava que era veneno de rato. Tomei todas que você imagina Meu na Deus. vida. Fui para spa. Mas eu emagrecia, ficava louca, areava as torneiras quando tomava aquela anfetamina. Ai, meu Deus. Né? Subia nos telhados para lavar os forros. Mas depois você engordava tudo de novo. Então, assim, foi uma tentativa uma atrás da outra. E até depois que a gente está assim, casado, estabilizado, as pessoas são cruéis. Amigos do meu marido um dia chegou assim, eu cheguei numa festa, fazia tempo que ele não me via. Ele virou para o meu marido na minha cara e falou assim: Hoje eu entendo o que é um homem casar por dinheiro. Tipo assim, que bagaceira que você tem do lado, hein, Meu Marcos? Deus. Sabe? Então, assim, Que as pessoas são maldade. muito cruéis. Então, eu falo assim: ser gordo não é fácil. A gente já sofre o suficiente, população brasileira, para a gente apertar a ferida. Pensem no que vocês falam, sabe? Porque a gente já carrega esse fardo e já é pesado bastante, né? Se você não tem o que falar, não fale nada. E aí eu resolvi, em 2015, eu tinha um apartamento, não tinha R$1, mas eu resolvi que eu ia fazer. Em 2014,
Aí fui para o consultório fazer avaliação, fui para a psicóloga, e aí a psicóloga chamou o meu marido, chamou todo mundo, e ela falou assim: olha, seu Marcos, só que o senhor está preparado? Porque 80% das pessoas que fazem bariátrica largam dos seus maridos e das suas esposas. Olha só. Meu marido ficou um ano em pânico, que ele não falava, não, você não vai fazer. Quando eu falava em fazer, ele ficava desesperado. Esse foi o pré-operatório. Um Não, ó, ano as pessoas tentando despreparadas convencer. também, né? Mas depois de um ano, eu tomei a decisão de fazer. Eu vendi o único apartamento que eu tinha para morar. Eu não tinha dinheiro para fazer. Era caro a cirurgia. Uhum. Eu falei, eu vou fazer. A fila do SUS tinha 6 anos de fila de espera. Eu falei, não, não vou esperar. E eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Glória a Deus. Vamos deixar as outras contarem um pouquinho É, também, né? Depois vocês vão saber outra parte dessa história. gente, tanta história linda. E a Marcela também, né? Vamos dar uma pulada aqui, né? A gente é 10 anos, um ano da Lohana e 30 dias, um pouquinho mais, da Marcela. A Marcela, ela tem um viés aqui, né? Que é a Ana, ela é a mãe dela. Então, a gente vai conseguir ouvir algumas histórias e o testemunho dela vem muito envolvido da influência da mãe nos primeiros dias. Então, ela teve uma rede de apoio, digamos assim, Sim. depois da cirurgia. Então, Marcela, como que foi essa preparação lá desde o começo até o momento? Então, eu tenho uma história um pouco parecida com a da minha mãe com relação ao início da minha obesidade, né? Eu também não fui uma criança gorda, mas eu fui uma adolescente obesa. E sempre essas mesmas questões, assim, permeavam a minha vida com relação à autoestima, a dificuldade em relacionamentos, não somente relacionamentos amorosos, mas, assim, a falta de uma construção de uma autoestima que me permitisse viver experiências que eu percebia que as minhas outras amigas, como adolescentes, estavam vivendo e eu sempre fiquei aquela situação, né? Eu Uhum, olhava e parecia que todo mundo podia, mas eu não podia. uhum, E isso veio, né? Eu passei por os mesmos processos. Eu acredito que muitas pessoas se identificam, né, com essa situação. Passei por dietas muito restritivas, aquela coisa assim que eu perdia peso, mas aquilo vinha depois de acompanhar de uma compulsão muito grande. Porque tudo que eu não tinha comido, eu já cheguei à época de dar 18 horas, eu falava assim, agora eu não me alimento mais, só no outro dia. uhum, E aí eu não comia mais nada depois das 18. Eu ficava magra durante um tempo, mas aquilo não se mantinha, né? A minha questão sempre foi o quê? Eu conseguia chegar no peso, mas eu não conseguia manter aquele peso. uhum, E aí eu desenvolvi compulsão alimentar por conta disso. Então eu sempre fui aquela pessoa muito volumétrica, os pratos sempre muito grandes. E eu uhum, nunca fui aquela gordinha de comer doce, de ficar, eu vou ficar tomando só sorvete. Não. Mas eu sempre me alimentei de forma compulsiva a quantidade de alimento. Mesmo que eu comesse algo saudável, sempre foi uma quantidade maior. E eu vim também, tive várias tentativas, estou em acompanhamento com a nutricionista há um bom tempo e fazendo acompanhamento psicológico também. Chegou um momento na minha terapia onde a gente entendeu que era algo que eu queria. E eu tinha até, eu acredito, pelo preconceito das pessoas, eu tinha dificuldade até mesmo de expressar que era uma vontade. Acho que você vai uhum. me entender, assim. Eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. Então, assim, eu não falava pra ninguém que eu tinha vontade de fazer cirurgia. Mesmo tendo em casa um bom exemplo, que a minha mãe foi muito bem sucedida no procedimento. Eu tenho um irmão também que fez e que foi bem. Mas eu tinha esse medo. O E medo era de cirurgia em si? não, o medo era do julgamento das pessoas. E assim, eu ouvi muita coisa. Quando eu comecei a expressar que eu tinha vontade de fazer, eu ouvi, mas você não precisa. É só fechar a boca. Meu Deus. Você tá gorda assim porque você não para de comer. Então, assim, não precisa de cirurgia. A pessoa, eu ouvi de um médico, eu fui no psiquiatra, e o médico olhou pra mim e falou assim: eu tenho um paciente que fez bariátrica que come cabelo agora. O que é que você vai comer? Meu Deus. Deixa eu só Pode, fazer pode. um paralelo. Fiquem à vontade. Então, assim, eu Eu fui saí num muito psicólogo. assustada. Eu fui num psicólogo que ele virou pra mim e falou assim: existem muitos pacientes que fazem bariátrica e se matam. Quem me garante que você não vai fazer o mesmo? Eu falei, Meu o Deus. quê? Eu não voltei lá mais. Eu também, eu fui nesse Às vezes psiquiatra, você ele tava lá falou. pra isso, né? Ele falou assim: Meu você vai Deus. substituir uma compulsão pela outra. Então você vai Sim. começar a comer cabelo? Meu E aí, depois disso, eu Deus. entendi que aquele profissional precisava se Sim. atualizar e que ele não era pra mim, não era pro momento que eu tava vivendo. Eu saí de lá muito chateada, assim, porque eu vi que faltava muito
assim, Justo. um olhar mais sensível à minha dor, né? Ele, como até profissional, deveria ter entendido que era um momento onde eu estava ali buscando a opinião de quem eu confiava, né? Eu já estava há um bom Justamente. tempo naquele profissional fazendo acompanhamento, e aí quando ele falou isso, eu entendi que não era mais ele. Eu busquei outros profissionais, pessoas que estavam mais alinhadas à minha forma de enxergar a cirurgia, que poderia ser algo que poderia me ajudar, Para ver que o né? preconceito, né, Não é também só existe, das né? pessoas leigas, são pessoas também médicos, É né, um que poderiam. preconceito da desinformação. Exatamente. E aí eu comecei a buscar formas, conversei muito com a minha mãe, sempre tive o incentivo dela. E assim, coincidiu com. Eu sou casada, né? E assim, durante o período que eu estou casada, eu sou casada há 6 anos, esse período todo a gente tentou engravidar. E aí eu tive 2 abortos. E Uhum. abortos, assim, que não ficaram muito bem esclarecidos, as causas e tal. Então, assim, sempre quando eu conversava com a minha obstetra, ela falava a mesma coisa. Marcelo, a perca de peso é importante, vai te dar uma qualidade de vida maior, vai trazer uma gestação mais saudável. Eu não tenho como te garantir 100% que nunca mais vai acontecer uma perca, mas uma gravidez, uma pessoa que está alinhada à sua saúde como um todo, ela vai ser mais tranquila, os riscos de várias situações que podem te gerar um desconforto, podem gerar um aborto, são menores. Então aquilo foi me motivando. A minha obstetra me ajudava também. Ela falava: minha filha, eu sei, é uma luta, eu também luto contra a balança. Então, assim, busque formas de gerar um filho de uma forma mais saudável. E em janeiro desse ano, quando eu tive meu outro aborto, eu tive 2. Eu sentei e conversei com meu marido. Ele sempre me apoiou. Foi o contrário lá em casa. Meu pai nunca apoiou minha mãe, assim, tinha muito medo. O Matheus não. O Matheus sempre me apoiou muito. Então ele falou: amor, é isso que você quer? Então a gente vai correr atrás. Essa é a Então, parte. assim, foi algo motivador. Eu queria muito ter mais qualidade de vida, ter mais saúde. Eu já estava nesses últimos meses, eu cheguei num ponto que se eu tomasse banho, eu precisava sentar depois do banho, porque eu já estava cansada de um jeito que eu não amarrava mais calçado, eu não conseguia fazer minha limpeza da minha casa sozinha, porque no final do dia eu precisava tomar uma injeção para dor muscular, de tanta dor que eu sentia. E isso porque eu ainda não logrei todos os resultados, né? Eu estou no início de um processo, mas o meu pré-cirúrgico foi muito assim. Uhum. Algo que eu decidi por não conseguir mais me imaginar vivendo daquela mesma forma. E, tipo assim, a longo prazo eu olhava e falava assim: eu não quero mais isso. Eu não quero que minha vida esteja da mesma forma daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, isso foi algo que me motivou. Daqui a um tempo, quando, né, eu tiver passado por todo esse processo, eu poder ter uma gestação um pouco mais tranquila, mais saudável, onde eu vou estar com as minhas taxas, os meus índices todos em dia, eu não vou ficar assim pensando o tempo todo: meu Deus. A minha obstetra chegou a falar para mim nos meses que eu estava grávida: minha filha, você não pode engordar nem 1 quilo na sua gravidez. Então, assim, isso é uma coisa que me gerou uma consciência, né, de falar assim: caramba, eu preciso cuidar melhor de mim, né? E É, como tem sido bom, mesmo nesse processo assim ainda curto, eu tô muito no início ainda tô nas dietas, né? Mas como eu já tenho visto resultados assim na minha autoestima, as roupas mais larguinhas, a minha disposição, eu tô conseguindo você já está caminhar conseguindo sair? já para todo lado. Já? Já Coisa estou boa. andando para todo lado e uma vontade de viver assim, de ver gente, de marcar as coisas, querer ver os amigos, de sair, de passear, de namorar, de tudo. E nos primeiros dias, como é que foi? Os primeiros dias foram mais difíceis. Assim, eu sempre encarei a cirurgia com otimismo, porque eu tenho uma mãe que é torcida do Flamengo, para bariátrica. Então ela sempre me ajudou a ver a perspectiva da cirurgia sem assim ficar com aquela coisa laboriosa, né? Ah, mas poxa, o que eu tô perdendo por estar fazendo. Mas a gente sempre tem que olhar o que eu tô ganhando por estar fazendo, né? Passando por esse processo, eu ganhei inúmeras coisas só nesses últimos dias. Olhar no espelho e me reconhecer de novo. Já a diferença é pequena, mas eu olho as fotos de 2, 3, 4 meses atrás e é exatamente essa sensação. Por que que eu não fiz antes? Uhum. Sabe? Você teve um grande apoio. Olha como que Deus ele é maravilhoso, né? Sim, Colocou o Mateus porque você estava com medo sim. e ali não precisou, né, dona Ana? Não precisou de Não, apoio e, inclusive, uma mulher muito forte e determinada, mesmo com várias coisas contra, foi lá e foi atrás do sonho. E a parte importante aqui da gente falar é sobre doenças. Se, igual a gente estava falando aqui, né? Hoje esse conceito
as doenças, né? A gente cita aí diabetes, pressão alta, gordura no fígado, colesterol alto, que são as principais, e que o tratamento da obesidade vem combatendo, mas também existem as doenças emocionais, existe também um estigma social que ele acaba entrando como uma facilidade para desenvolver doenças, né? Eu cheguei a ouvir de uma paciente também que ela parou de andar de ônibus. Quando ela ia para os locais, ela gastava mais, ou ela gastava mais pedindo um Uber, um táxi, não sei, ou então ela ia a pé. Porque quando ela entrava no ônibus, ela não passava na catraca, ela não tinha lugar para ela, É ficava todo mundo se constrangedor sentindo, demais. né? Quando eu sempre pergunto qual que é a motivação para que a gente entenda a dor, né? E a dor dessa paciente foi isso. Ela falou para mim que a dor dela era não poder mais andar de ônibus e ela não tinha muita condição. E aí várias histórias, né, passam isso, a gente tem que falar isso mais, né? Queria saber um pouquinho mais agora da Lohana, como que foi todo esse processo também. Eu sempre tive um histórico com obesidade. Eu era uma criança gordinha. E dei uma melhorada no meu período de adolescência, quando o corpo deu uma esticada, mas ainda assim eu era acima do peso ideal. Então eu sempre fui uma criança ativa, eu sempre fui uma pessoa ativa, porque eu sempre lutei contra a obesidade. E aí chegou um ponto que foi bem próximo a quando eu engravidei, que quando eu engravidei eu tava assim, muito pesada já. Quando eu engravidei eu já tava com 98 quilos. E a minha ginecologista me falou isso, falou, olha, você não pode engordar mais. E aí imagina, você curtir a sua gravidez com essa neura de, meu Deus do céu, eu não posso engravidar mais. E assim, várias histórias, né, de quando eu era criança, que minha mãe saía para ir trabalhar e falava, ó, tem isso, isso e isso, mas Lohana, você não pode comer isso. Então, tipo, e quantas piadas a gente não escutava relacionada a isso, relacionada ao peso, relacionada a isso, você não é tão bonita, então você é bonita de rosto. Muito mesmo. E aí, o que me motivou a, a tomar a decisão pela cirurgia foi que eu tenho um bebê de 3 anos. Bebê não, que já é uma criança. Sempre o meu bebê. Ele tem 3 anos, mas eu sempre pensava muito assim, tipo, meu Deus, eu não quero chegar lá nos meus 50 anos e infartar e não acompanhar a formatura do meu filho, ver ele tendo filhos, ver os meus netos. Eu não quero deixar isso passar, eu não quero deixar de acompanhar isso na vida dele. E com qualidade de vida. E aí eu pensava muito também numa segunda gravidez. E eu sabia que eu cheguei a 108 quilos. E o meu limite foi esse. E eu sabia que se eu engravidasse com 108 quilos, seria o fim pra mim. Assim, de saúde mesmo, sabe? E eu me sentia muito mal, minha autoestima tava péssima. Eu deixei de comprar roupas, porque a minha dor era essa. Era chegar numa loja e ter que provar uma calça 52. Para mim, isso era o fim. Às vezes, eu deixava de comprar roupa porque eu falava, eu me recuso. Eu não aceito isso. Eu me olhava no espelho e eu não conseguia me identificar. Parece que era outra pessoa. E aí foi um dos motivos que me fez tomar a decisão pela cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, eu também sentia muito medo do julgamento. Muito medo do julgamento. E ao contrário da Marcela, eu fui mal assistida por alguns profissionais pré-cirurgia. Inclusive, teve esse episódio com esse psicólogo que ele falou eu acho que ele estava tentando dar uma assustada mesmo, sabe? Para não fazer cirurgia.
E ele me falou umas coisas assim bem pesadas. E aí eu tive outro acompanhamento também com outro profissional que também não foi muito bom. Mas depois, graças a Deus, as coisas foram encaminhando e aí eu comecei a enxergar por outra perspectiva essa questão do julgamento, né? Tanto que ainda hoje existem pessoas que não sabem que eu fiz bariátrica, porque eu simplesmente parei de falar. E você sabe que esse é um detalhe interessante? Eu também não gosto de falar. Sim. Porque muitas pessoas não sabem que eu fiz. Pensam que eu fui magra. Até perguntam, você foi modelo? Né? Porque eu sou magra. Eu falo, fui. Mas as pessoas... É o que eu falo, a crueldade do ser humano. Ele chega num ponto... Se eu falar que eu sempre fui magra... Ai, sou linda, maravilhosa e continuo sendo. Sim. Se eu falar assim, eu já fui gorda, eu já fiz bariátrica. Eles te julgam e eles Sim. falam assim, como se aquilo não tivesse mais importância, então, de você estar magra. Sim. Você roubou. Você tá entendendo? Exatamente. Bem assim. É esse o sentimento. Então, eu não gosto muito de falar Sim. para certas pessoas, porque elas te olham com aquela cara assim, você é Gente, uma fraca, uma deixa eu gulosa. aproveitar. Ah, sim, né? todo mundo consegue. Não teve força de vontade. Aproveitar para desmistificar isso aqui totalmente, viu? Somente 1% das pessoas que já estão com obesidade mórbida conseguem chegar, com muito esforço ainda, acompanhado com profissionais, ao emagrecimento sustentável a ponto de sair da obesidade. Às vezes chegar no sobrepeso, ficar bem, né? E manter aquele peso. Então, assim, não é a exceção procurar um método catalisador. Eu falo assim porque nem todo mundo vai querer fazer uma cirurgia, mas você precisa de ajuda. Exatamente. E essa ajuda, ela é fundamental. Pessoas estão morrendo, igual você falou, o medo de infartar, e também tem o câncer, que é relacionado com a maior parte dos cânceres são relacionados com a obesidade também. E aí a gente não deixa a pessoa tomar uma decisão dessa, porque ela fica sempre pensando no julgamento do outro. Exatamente. Então, assim, olha o tanto de pessoas que estão sendo prejudicadas, que estão sofrendo e morrendo, literalmente, por conta desse julgamento, né? Que a gente interioriza e fala assim, se eu fizer bariátrica, eu vou estar roubando. Tem paciente que chega no consultório chorando, falando, eu decidi fazer bariátrica, mas chorando. Aí você fala, você não está me convencendo que você decidiu fazer cirurgia. Porque é muita pressão. Muita desinformação, eu Muita acredito. desinformação. Porque, por exemplo, eu já estou dentro das minhas orientações médicas tendo uma rotina bem normal. Eu frequento a igreja, e aí as pessoas, quando me olham, se assustam. Mulher, tu tá com quantos dias de operada? Aí, quando eu voltei pra igreja, eu tava com 15 dias. Meu Deus, o que é que você tá fazendo aqui? Você tá usando salto? Com 15 dias de cirurgia? Mas você não pode estar aqui. Eu falo, não, gente, hoje a cirurgia é algo muito moderno, é uma cirurgia que gera um conforto, uma tranquilidade para o paciente, onde eu, com 15 dias de cirurgia, estou tendo mais qualidade de vida do que eu antes da minha cirurgia. Eu tenho um cansaço muito menor, uma disposição maior, uma alegria, uma tranquilidade, eu tenho dormido melhor. Como é que foi o caso lá que você viu lá no Instagram? Qual? O seu colega que tinha operado próximo da sua data? Com 4 dias, tá fazendo caminhada. É. Com 5 dias, ele caminhou 7 quilômetros. Eu falei, gente, não é possível. Ele já tava assim, porque ele já vinha de um histórico, né, de emagrecimento e tal, mas ele tava super bem. Então, às vezes, as pessoas olham e elas vão imaginar o paciente bariátrico, assim, com tantas limitações, que só tá na cabeça daquela pessoa. Sim. A limitação não tá mais em mim. Eu, com 25 dias de cirurgia, eu moro em Porto Velho, meu marido quis ir para o Paraná. E foi para Foz do Iguaçu, para o Paraguai, né? Eu juntei minhas peneiras, as minhas sopas, minha bolsa, meus Gatorade e rasguei aquele Paraguai de cima a baixo, normalmente. Chegava no restaurante, coava as comidinhas dela. A peneira você carrega. Aí carregava a minha peneira, coava o que tinha para coar e pronto, e vivi, e vivo. Gente, é justamente isso, já entramos no bloco 2, né? Porque não tem como, é uma vida, né? Não tem como parar lá no meio. E a cirurgia é justamente esse ponto em que a gente
se preparou muito bem e o pós-operatório vai chegando melhor. Eu queria saber agora de vocês como que foi o apoio em relação aos familiares estarem acompanhando toda essa dificuldade, principalmente da parte nutricional, né? De se eles ficaram com receio de comer alguma coisa perto de vocês, porque vocês não comiam, né? E falar um pouco assim, né? Tinha fome ou não tinha? Alguém estava comendo alguma coisa perto e você, nos primeiros dias já de pós-operatório, estava levando isso ou estava sentindo ódio da pessoa, que não estava prestando atenção e que você não poderia estar desfrutando ali? Eu acho bem bacana, assim, porque a gente não sente fome. Depois que a gente opera, eu, pelo menos, não tinha fome nenhuma. Eu até falava para Marcela, você não vai sentir fome. Você vai sentir mais sede do que fome. Que a quantidade de água Né? Porque a diminui, gente né? tem que tomar uma Sim. quantidade Eu muito acostumada menor. a comer, E a tomar gente meu... acostumar a tomar os galões d'água, de água. né? A sensação que a gente está sempre com sede. Mas não sente fome. Mas a gente também tem que ser sincero, assim. O primeiro mês de cirurgia, é lógico, gente, que não é uma coisa assim maravilhosa. Sim. Não é. Ele tem as dificuldades, as dores, né? Tem as coisas ruins, como qualquer situação de mudança da vida da gente, não é? É. Mas a gente supera. A gente supera, O meu não é? pós também foi muito tranquilo. Eu sentia muita sede também. Eu sentia um pouco de fome. Não vou mentir. Mas eu sentia que, como era tudo muito porcionado, tipo assim, eu sentia fome, dava uma goladinha. Ai, meu Deus, tô muito cheia. E eu achava aquilo um máximo. Mas eu contei muito com a rede de apoio da minha mãe. Minha mãe me ajudou demais. Minha mãe, meu Deus, ela assim, torcia um pouco o nariz pra eu fazer a cirurgia, mas depois que eu fiz, ela comprou a briga assim comigo, sabe? Então, tipo, ela fazia minhas marmitas, pesava minha comida, fazia minhas sopinhas, congelava minhas comidinhas tudo certinha. Então ela me ajudou muito. E o que tornou esse primeiro mês mais fácil, assim, sabe? Mas, de fato, uma mudança de vida, né? Pra mim, tem sido bom. Eu que estava um bom tempo sem minha mãe perto de mim, assim, porque a gente mora muito longe. Eu tô sendo mimada, assim, num nível. Eu e meu marido estamos no céu. Meu pós-operatório está sendo no céu. Eu acordo de manhã, tá tudo arrumadinho. Ela já arrumou minha comidinha, ela já ajeitou a comida até do meu esposo. Então, assim, eu tô vivendo. Ele também operou, né? Ele operou o coração, ele tá de resguardo. Entendi. Ele tá curtindo as comidinhas da Oh, sogra. coisa Então, boa. assim, é isso. Eu senti muito o meu paladar e o meu olfato muito aguçado. Então, não é tudo que eles comem que eu tenho vontade de comer, porque o cheiro me dá uma coisa assim. Eu não consigo sentir vontade de comer certas coisas. Por exemplo, doce. Parece que tudo que é doce tá doce demais. Até o adoçante que eu porciono nas algumas coisas que eu preciso colocar é sempre muito pouquinho, porque eu tô assim com o paladar muito. Parece que antes, eu não sei se pela quantidade de comida que eu comia, o tanto de açúcar que eu consumia, eu não era sensível ao paladar dessa forma. Então, o Mas o cheiro mecanismo da cirurgia muda. A gente também não conseguiu explicar isso direito, mas muda. é muito engraçado. Eu até contei isso e já falei pro pessoal. Esses dias o Matheus, eu tava deitada na cama, ele foi, comeu. A hora que ele entrou no quarto, eu olhei e falei: você tava tomando leite com Nescau, né? Aí ele, meu Deus, você tá sentindo o cheiro daí? Eu falei, tô. Porque o cheiro fica realmente muito É o forte. Então, superpoder. eu não tenho sentido, assim, grandes vontade de comer, não. Aquilo que eu como tem sido suficiente pra ficar satisfeita. E eu consigo confraternizar. O Vinícius foi lá em casa aquele dia, a mãe fez almoço, uma comida que normalmente eu gostaria muito de comer. Mas eu sentei à mesa, catei minha porçãozinha do que eu vou comer e participei ali, conversando. Então, assim, isso não tem sido um motivo pra me isolar. Eu não tenho ficado isolada nas refeições. O Matheus vai comer na sala, eu vou ficar no quarto. Não. Eu sento na mesa, ele toma café. Isso foi até uma orientação do meu próprio médico. Olha, não fique isolado. Enquanto as outras pessoas estiverem comendo, senta e fica. Por que não curtir o processo? Né? Até porque isso vai ter que ser um processo onde o comer, pra mim, vai ter que ser algo natural. Sim. Eu não vou poder virar uma chave e dizer assim, nossa, peraí. Não.
comer para mim eu vou ter que reaprender de uma outra forma, mas vai ter que ser uma coisa prazerosa, eu vou ter que estar ali em comunhão, conversando, numa mesa, sentado. Então isso facilita o processo, né? Muita gente, Marcelo, tem medo dos primeiros dias, né? Primeiras 2 semanas, em que vai só o líquido, é o batido com coado, Uhum. e aí tem que ser só o caldo mesmo, né? As pessoas falam assim, que jeito fazer um... Isso aí é quase Jesus, 40 dias no É. deserto. Mas como que é isso daí? Assim, a experiência de você ter passado por uma dieta tão restritiva desse jeito, em relação à sua disposição, né? Tem gente que Sim, acha que vai ficar muito fraco, né? sim. Claro que tem um pouco do que a gente tem, traz dentro da gente cultura de resguardo, né? Uhum. De ficar só deitado, né? Esse foi um Mas, aprendizado, né? Porque eu saí da cirurgia, eu não sei se são todos os pacientes que são assim, mas eu saí com muitos gases. Então, o ficar deitada me gerava muito desconforto, porque eu sentia muita dor. Nos primeiros 2, 3 dias, os gases me incomodavam um pouco. Então, assim, meu médico mesmo me orientou: olha, não fique deitada. Não quero você o tempo todo. Aí, a hora que eu levantava da cama, que eu começava a me movimentar, fazia uma caminhada leve no quintal de casa mesmo, com a meu pijaminha, minha meia de compressão, e aquilo já me gerava um conforto maior. E psicologicamente, o movimento, estar fazendo algo, eu olhar para mim e dizer assim, poxa, atividade física era sempre uma obrigação. Eu estou ressignificando isso, no sentido que até uma simples meia hora de caminhada ali no quintal já é algo que traz um benefício não só para minha cabeça, mas para o meu corpo. Então, eu estou me movimentando por mim, não só por uma orientação médica, porque eu estava gordinha e preciso fazer atividade. Mas não, porque aquilo está me gerando um bem-estar, está me gerando uma tranquilidade. Eu estou fazendo trocas inteligentes. Então, no lugar de sentir um grande prazer comendo o meu pedacinho de pudim, aquilo que eu queria comer, uma feijoada, um negócio, eu vou ali fora. Eu vou fazer meu devocional ao ar livre, eu vou tirar um tempo maior de oração, eu vou fazer uma caminhada. O que eu vou fazer para trazer essa compensação que a Marcela, como pessoa, merece? Esse prazer que não está só atrelado à comida. Então tem sido bom. Eu senti um cansaço maior? Senti, é natural. O médico mesmo falou, Marcelo, sua cirurgista, porque eu fiz, ele me prometer. Doutor, tem certeza que tá tudo bem, né? Marcelo, isso é normal, o que você tá sentindo é normal. Então, se a cirurgia foi bem sucedida, vamos buscar outras formas de gerar prazer, de gerar excelente. satisfação. Então tem sido isso. Eu falo sempre pro meu esposo, falo assim, eu tô percorrendo um território Marcela que eu nunca vivi antes. Não é sobre o que eu tenho perdido, é sobre um monte de coisas que eu tô ganhando, assim, no sentido de autoafirmação, de bem-estar, a minha relação com meu esposo, que sempre foi um amor comigo, sempre foi muito carinhoso, mas ele me olha assim, eu vejo no olhar dele o brilho do olho dele. Então, assim, tem gerado situações e tem me gerado uma alegria, uma gratidão tão grande que essas outras pequenas coisas, um cansaço, uma limitação assim, hoje eu não vou poder me alimentar de tal coisa. Isso vai se tornando algo pequeno comparado ao tanto de benefícios que eu tenho vivido, até nesse processo que tem sido ainda curto, né? Eu tô cheia de expectativas, assim, pelo que vem, pelo próximo ano, que eu acho que vai ser um ano muito bacana. É muito E bom. sonhando, né? Foi um processo que demorou para acontecer. Mas quando eu tive certeza, hoje eu tô colhendo os frutos da minha decisão e tem sido muito bom. Coisa boa. Bom demais, gente. Gente, agora deixei a Marcela falar mais. A gente vai falar de quem já passou desse primeiro mês, né? Para matar a curiosidade aí de quem quer saber como que é toda a jornada, né? Vamos começar com a Lohana, que está com 1 ano e alguma coisa, né? Um ano, é um ano. Um ano. Um Fez um ano, ano agora, dia 15. olha só. E aí, me conta aí, assim, sobre as mudanças atuais, né? Porque a gente acaba ouvindo muito de paciente falando que você não fez uma cirurgia na minha barriga, você fez na minha cabeça, né? E aí, nessa parte, no que tá te ajudando? Ou você voltou a ser aquela pessoa que tinha, não sei, em relação à alimentação, em relação ao comportamento, disposição, a práticas saudáveis, né? Seja exercício, seja alimentação, seja estar num momento de lazer, como que é agora, Lohana? E
em relação, assim, pode se comparar consigo mesmo, ou então só falar, eu agora não me reconheço, alguma coisa assim, tá? Ou então tá tudo igual. Isso é muito engraçado, porque a Lohana que existe hoje, ela nunca existiu. Não só fisicamente, também fisicamente, mas não só fisicamente, porque o psicológico ele muda demais. Você se olhar no espelho e se reconhecer e falar assim, nossa, é muito legal isso que eu tô vendo, é muito gratificante, é muito diferente, assim. A minha vida virou a chave quando eu comecei a fazer o acompanhamento com essa nutricionista que eu tô agora. Ela me falou assim, Lohana, geralmente quando você faz cirurgia bariátrica, você tem duas opções. Ou você se torna uma vítima, ou você vira a chave. Você precisa Uhum. virar a chave. E eu decidi virar a chave da minha vida. Então, tipo, eu adotei uma rotina saudável de alimentação e de atividade física. Então, tipo assim, eu tento não me sabotar. Porque a nossa tendência é essa, tanto na alimentação quanto na atividade física. E sempre quando vem aqueles pensamentos de tentativa de sabotamento mesmo, eu tento afastar. E então, tipo, eu tenho uma rotina bem pesada de atividade física. E para todos os lugares eu tô ali com a minha marmita. Eu faço meus plantões de 24 horas. Levo minha marmita, tava levando minha água, tudo certinho, tudo regrado. Porque a minha vida mudou. Foi virada de chave mesmo. E, tipo, isso não ajuda só nessa perda de peso. A questão da autoestima, ela é tão incrível, assim, de você olhar e se sentir bem, de se reconhecer, de você falar, eu não vou fazer isso porque eu não mereço fazer isso comigo. Eu não mereço me expor a essa situação de eu não preciso de comer isso, de sabotar o meu corpo para me satisfazer. É muito bom, muito bom. Ótimo. E a dona Ana, esse encanto, assim, ela tá apaixonada ou isso daí é uma coisa que realmente vence o tempo? Não, eu acho assim que algumas coisas. Eu nunca fui muito assim de. Não sei, eu fiz minha bariátrica e eu já tinha 45 anos, né? Eu ainda era jovem, mas eu não era uma pessoa assim que nunca gostei muito de esporte. Então, esse, essa vontade que vocês têm hoje, né, de ser fit, ser cuidada, malhada, essas coisas, eu não tive isso. Mas eu tive uma vida assim, saudável. Depois de 10 anos, você já não tem mais aquela coisa assim de fazer marmitinha, de comer isso, comer aquilo. Eu como tudo. Eu como tudo. Eu falo que eu tenho o privilégio de poder comer assim, quantas barras de chocolate eu quiser comer, que eu fico numa boa. Mas também não é uma coisa tudo. Eu não voltei a maus hábitos que eu tinha antigamente. Porque hoje, eu não sei, mudou tanto, foi tão bom para mim isso, que eu esqueço de comer. Eu acho que eu descobri assim, que comer não é a coisa mais importante do mundo, porque antigamente comer era a coisa mais importante. Sim. Eu acho que todo obeso passa por isso, né? Tá feliz, come, tá triste, come, tá ansioso, come. A comida, ela é. E outra coisa, fui criada numa cultura familiar que prova de amor é você fazer comida, Sim. de carinho. Repetir também. Não Ai, é? se não comer Então, assim, direito. então você quer agradar alguém, o teu filho, você faz o bolo que ele gosta, isso quer dizer eu te amo. E a gente tem uma cultura de comer. Eu fui criada numa família que tudo era comida. A minha avó paterna, se chegasse 10 visitas à tarde, era 10 mesas de café, com bolo, com pão. Então, isso foi uma coisa que, até hoje, isso eu não perdi. Uhum. E às vezes eu até atrapalho os magos lá da minha casa, né? Porque eu tenho essa necessidade de gostar de fazer comida.
né? De estar sempre com essa necessidade alimentar, mas não é porque eu quero engordar as pessoas, porque é uma coisa que eu aprendi que isso é uma Uma forma forma de de dizer eu te amo, e carinho. pelo Forma de contrário, não é, né? Às vezes, muitas vezes é veneno que a gente está Não, dando para e as pessoas, cozinham né? tão bem. Isso daí não pode Eu deixar falei de que eu vou jeito montar um nenhum. restaurante para eu fazer comida É, sem culpa, né? pois é. Eu tenho um filho também de 20 anos que fez bariátrica com 20 anos, porque o meu filho pesava 214 quilos. Depois da Aham. pandemia, ele já era gordinho e eu tinha muito medo, porque todo mundo falava que os gordinhos iam morrer tudo, né? Eu tranquei meu filho dentro de um quarto e eu só mandava a bandeja com comida. Então, meu filho ficou praticamente um ano trancado dentro do quarto. Não literalmente. Você Ficou, não né? fala. Não literalmente. Ele ficou mais isolado por conta Isso, da pandemia. Se você exatamente. falar isso, as pessoas Vou vão falar pensar. que eu tranquei ele, né? É. Então, meu filho chegou num ponto também que eu vi o sofrimento dele. Porque ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia mais. Ele não tinha cadeira para ele sentar, então meu filho não saía mais de casa, meu filho não cabia dentro de um carro. Queria fazer autoescola, não podia, porque não cabia dentro do Então, carro. limitou muito. Hoje ele fez, ele já perdeu 75 quilos, então tá bem. Ele é um menino de 2 metros de altura, então, assim, Uhum. ele não é magro, mas ele é um homem grande e normal, que ele pode ir em qualquer lugar, ele dirige, ele trabalha, ele voltou a viver, né? Isso. E hoje eu tenho a minha vida, eu como, nada. Tem coisas que você vai aprender com o processo que você pode comer, tem coisas que você não pode comer. Você vai enroscar, vai vomitar? Isso acontece, né? Eu acho que não tem um bariátrico que não fala assim, ah, hoje enrosquei, né? Você vai aprender o que você pode comer, o que te faz bem, o que não faz. Eu acho muito importante você lidar com as suas emoções, não deixar de ter um acompanhamento ou de mudar, porque o comer é uma compensação. E a Uhum. gente vê assim que existe também, eu acho, sabe, Vinícius, esse esse medo da bariátrica, porque a gente conhece muitas pessoas que fizeram bariátricas e que viraram alcoólatras. Eu conheço Sim, várias, Trocar sim, compulsão, né? né? Então, justamente. assim, eu tomo uma cervejinha, mas eu sei parar, Uhum. entendeu? E tem pessoas que não sabem, então substituiu. Como eu tenho uma amiga que 6 meses antes de fazer bariátrica, de eu fazer, ela fez. A recomendação que a gente tem é que quem tem uma escala sobre alcoolismo, né, uma escala específica, ela em pontos muito altos, a gente já fala para a pessoa parar e fazer tratamento por 2 anos, Exatamente. né? Essa minha Isso é o amiga, recomendado. ela ganhou peso de novo, ela ficou muito comprometida com a bebida. Então, assim, gente, isso são casos que em qualquer procedimento que você for fazer na tua saúde, Sim, não é? Você Uhum. corre o risco de um dar certo e de outro não. sim. Mas, ó, eu acho assim, não sofra mais, sabe? Eu acho muito difícil uma pessoa gorda realmente se amar. Eu acho que a gente tem, às vezes, muito medo de dizer eu não me amo. Não, mas eu amo, eu gosto do jeito que eu sou feliz, eu sou isso. Ah, Jojo Todinho, né? Ela levantava bandeiras que não queria jamais emagrecer, que ela se amava daquele jeito. Olha aí, quem ela é hoje? Ela chegou Justamente. num nível que ela até, a gente vê que até a expressão dela mudou. Ela não precisa mais se defender para o mundo, Isso porque é hoje muito ela se ama. engraçado, né? Porque a gente se olha antes, eu olho as minhas fotos de antes, e na época eu falava assim, nossa, não, mas eu sou feliz, eu me acho bem, eu tô me sentindo bonita. Mas hoje eu olho para aquelas fotos e eu vejo quanta dor aquela menina carregava. Quanta tristeza tinha naquele olhar, tinha naquela vida, tinha naquele corpo que não se identificava. A gente conversando esses dias, e aí até comentei com ela. Já não era a primeira vez que uma vez ela chegava e a gente conversava, e ela falava, filha, pensa bem da cirurgia e tal. E uma vez eu falei pra ela, eu falei, mãe, a única coisa que eu tenho é comer. Se eu não comer, quem eu vou ser? E eu levei essa questão pra minha psicóloga e ela falou, Marcela, você precisa operar então. Porque você precisa descobrir quem você é sem a comida. O que você realmente gosta de fazer? É só comer? Porque tudo estava atrelado a isso. Se eu fosse fazer um planejamento de um final de semana, o que eu queria? Ir num bom restaurante, numa comida que eu já conhecia, que eu sabia. Porque se tem uma coisa que me irritava era ir num restaurante que a comida eu gastava e a comida era ruim. Então agora o que eu faço? Eu tô já planejando, eu falo pro meu esposo, falo assim, eu não vejo a hora de eu ser liberada para fazer trilha.
Eu quero aprender a andar de bicicleta nesses morros. Eu quero saber, eu quero Eita, que viver ele vai coisas. sofrer agora. Exato, entende? É muito Eu olho e bom. falo assim, gente, eu nem acredito que essa sou eu. Eu quero andar de caiaque, eu quero sair pra pescar de barco. Por quê? Porque eu vou descobrir coisas que Entrar eu no grupo de dança da igreja. entrar no grupo de dança da igreja. Então, Tamo assim, junto. então existem coisas que eu desejava fazer. Você quer uma coisa? Eu já falei que a hora que eu atingir um determinado peso, eu vou numa cama elástica, gente. Eu quero passar horas, porque vou compensar toda a dor da Marcela da infância, daquela pré-adolescência ali, que era proibida de subir numa cama elástica. Eu falei assim, eu vou numa cama elástica, eu vou em tirolesa, eu vou virar uma doida, gente. Eu quero saber experimentar um monte de coisa que eu sempre ficava assim, poxa, mas uma tirolesa. Isso é Coisas muito tão perigoso. simples, né, Que Marcelo? Isso é muito perigoso pra não mim. imagina, né? Não, quem olha pra mim vai pensar que eu quero isso. É muito louco. Falei que eu vou furar um piercing no umbigo. Meu marido ria, ele falou, não acredito que você quer isso. Eu falei, eu quero. Vou furar um piercing no umbigo. Só você vai ver, mas eu quero ter meu piercing no umbigo. Que máximo. Não, Gente, isso é muito bom. engraçado. Eu não usava saia. Porque as pernas muito, Machuca. muito Aham. gordas, né? Era escuro, assim. Então, tipo, de queimar mesmo. Uhum. Gente, a sensação de você usar de usar uma saia, de comprar uma calça M, de vestir uma calça P. Meu Deus do céu. Olha, eu fui numa loja outro dia e aí eu vesti entrei numa calça P. Aí eu falei pra vendedora, olha, eu não queria nem comprar, mas eu vou comprar só porque é P. É muito gostoso. Porque é isso. muito bom, é muito gostoso. Você escolher a roupa que você Sim. quer vestir. Isso é maravilhoso. É muito É porque bom. às vezes hoje ainda eu vejo, né? Eu nunca fui uma pessoa que tive problemas pra me arrumar. Eu sempre gostei de me vestir bem e eu comprava. Nem que eu pagasse mais caro, eu comprava roupa. A minha mãe, gente, cada vexame que nós passávamos, era uma roupa feia. Ela falava assim, porque a gente é gordo, quer que a gente se veste igual palhaço. Sim. Mas é verdade. Era uma Hoje sopa o mundo é horrível. mais preparado até pro obeso, né? Mas há 15, 20 anos atrás, gente, a roupa da pessoa gorda era um horror. Então a gente já se sentia um lixo. Sim. Você ia numa loja e não tinha teu número. Aí Né? quando eu tinha Aí as roupas, quando tinha, era era aquela... um circo. Era um circo, Sim. não era? Ridícula. Aí você já viu, né? Aí aquela história assim, o bêbado bebe pra esquecer que é bêbado. Uhum. Aí o gordo come pra esquecer que é gordo, né? Porque nada colabora com ele, né? Essa parte da briga com a comida é a nossa bandeira de prevenção. Por quê? A gente tem uma cultura que ela é muito voltada para isso. Se a gente for colocar assim, comparado com o Oriente, por exemplo, até o IMC de relação ser obeso ou não, ele é menor. Entendeu? Então, Ah, com relação ao cultura Oriente. em relação ao Oriente do mundo, né? Sim. E aqui a gente tem, tanto aqui, Estados Unidos, uma cultura muito forte em torno disso, né? Parece que assim, foi muita propaganda relacionando a felicidade, né? Beba a Atrelada, felicidade, coma a felicidade, né? exatamente. E foi muito forte nisso, na venda de alimentos. E a gente acabou perdendo a fome. A gente não sabe o que é fome, né? Fala aquela coisa. Fulano não sabe nem a hora que tá com fome. A maioria não sabe mesmo, não. Exatamente. Pode ser magro, pode Reconhecer ser o gordo. sintoma de fome no estômago É. mesmo, no organismo, eu não sabia o que era isso há muito tempo. Comer porque precisa, gente, ao invés de, né? Aí vem aquela coisa, né? A porção. Tudo já vem com a porção que você tem que comer. E quando não vem, cortou o pedaço, tem que comer o pedaço todo. Se você deixar uma beiradinha, fala assim, ó, Sim. uai, gostou Aham. não? Sim. Exatamente. As porções são todas já preparadas e são grandes. E quando você se serve aquele mundo de comida e você meio que se obriga a comer aquilo, você Sim. olha e fala assim, gente, eu não quero mais, mas eu servi, eu vou comer. Sim. Mas as porções ainda ficam na cabeça da gente. Fica. Até hoje em dia, a gente faz uns pratos que fala assim, será que eu vou comer Sim. isso aqui? Ana? Aí eu comecei a comer com pouquinha. Mas eu não sei. E geralmente, assim, quando a gente tem uma cabeça, de vez em quando vem uns raios, assim, de quando a gente era gordinho, né? E a gente faz uns pratos que a gente sabe que não vai comer. E a gente come muito rápido. E aí tá gostoso. E aí você fala, vou comer mais um pouquinho. Aí é a hora que você se lasca, né? Que você entala, que você fica mal, não é verdade? Sim, exatamente. Então, assim, mas a gente vai lutando com isso, mas é muito bom.
É muito gostoso, não é? Porque é isso. A parte mais difícil desse processo todo, pelo menos pra mim, foi o psicológico. Foi entender que eu não consigo mais. Eu não consigo mais comer aquilo que eu comia antes, que eu não posso mais comer aquilo que eu comia antes. Então, tipo, às vezes eu me pego colocando um pratão que uma hora eu falo assim, nunca que vai comer isso tudo. É o Às vezes inconsciente Marcos, falando, que é meu né? esposo, ele vira pra mim e fala assim: você nunca vai dar conta de comer isso. Eu falo: é verdade. E vocês vão ver que isso vai acontecer. Não sei se já acontece na sua casa. Mas aí você sabe que seu marido vai comer fora. Marido, se prepare. Você vai comer o resto da tua mulher do prato. A Porque gente pede fa- só um. Não é? A gente Olha, começa a comer junto no mesmo prato, Sim. porque não vai dar conta, não Sim. é? gente, mas eu quero até trazer, aproveitar, né? Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela tem uma rede amiga. Ou seja, quem faz cirurgia bariátrica se cadastra no aplicativo e Ah, tem a tem carteirinha, né? desconto, Sim. uma carteirinha bariátrica, desconto de restaurantes, desconto em alguns locais. Você pode ir e, com certeza, você vai estar fazendo bem para o estabelecimento por conta do seu desconto, mas também para você, entendeu? Então, só informação a Ah, o mais. Matheus tá louco pra chegar essa hora. Ele fala, meu bem, não vejo a hora de te levar a comer lanche. Você comer só 2 pedacinhos e eu comer o lanche quase todo. É o chamado bariatricado. Eu falo, né? Ele fala, amor, vai ser ótimo. Porque hoje, né? Pede 2, cada um come o seu. Agora não mais, né? Mas antes. Aí ele fala, amor, eu não vejo a hora de eu levar você comer pizza. Você comer só um pedacinho, amor. E eu vou comer a pizza toda. Eu falo, ai, Matheus, eu não acredito nisso. Igualzinho o Matheus tá operando. Agora ele vai engordar desse jeito. Mas as famílias dando apoio também é muito importante. Sim. A minha família foi uma família que me acolheu muito. E eu acho importante, assim, quando você tomar a decisão de fazer bariátrica, não faça porque você está com medo de perder seu marido. Porque meu marido, olha, gente, eu tô casada fazem 34 anos. Meu marido me conheceu em todas as fases da minha vida. Ele me conheceu gorda, depois conviveu comigo gorda, muito gorda. Meu marido nunca falou para mim assim, você precisa emagrecer. Então, assim, não foi por isso. Não foi por isso. Mas hoje eu vejo o Matheus, é apaixonado na Marcela, ama ela. A gente Apaixonado na pessoa, né? na pessoa. Na pessoa. É Então, isso. assim, não faça bariátrica para mostrar alguma coisa para alguém. Faça Não, pra e nem, você. nem pelos outros. Sabe? Nunca Sim, faça assim, nunca pelos ai, outros. Ninguém não. por você. É Olha, De jeito gente, é nenhum. uma a importância experiência do acompanhamento psicológico mesmo, também. né? Porque, muito. tipo, se você precisa de emagrecer pra estar com alguém, pra você se sentir amada por alguém, você precisa de um acompanhamento psicológico. Você precisa rever essa Você relação, né? você precisa de alguém pra te escutar, pra cair a ficha de que isso não tá certo, É né? verdade. Exatamente. Mas vale a Gente, pena. isso aqui foi maravilhoso. E agora, para encerrar, deixar uma mensagem. Queria que cada uma falasse, né, um pouquinho, para a gente poder fazer uma conclusão bem legal, porque isso daqui tem que estimular as pessoas, né? A gente precisa tratar mais a obesidade, precisa prevenir mais a obesidade. Sempre a prevenção é o mais importante. Então a gente tem que saber sobre uma doença, CID, tem CID, E66, é uma doença e que ela precisa ser tratada. As pessoas em si, elas não são a doença delas, né? Mesma coisa de qualquer outra doença. Ninguém escolheu nascer com, por exemplo, uma condição parecida. Inclusive, tem até um CID parecido chamado lipomatose familiar. Só que ao invés de ter o contorno regular da pele, são várias bolinhas de gordura que aparecem na pele, fica parecendo tumorações. São tumores mesmo de gordura, mas são benignos e não viram câncer, não acontece nada, não dói, só que traz um estigma para a pessoa, né? Então, existe uma doença dessa e também existe a doença chamada obesidade. E prevenir ela é muito importante, tratar ela é muito importante. Eu queria que vocês, começando pela dona Ana, a falar, assim, uma mensagem, se fosse deixar um recado para as pessoas, 2 minutos, tá? Tá. Para poder estimular, né? Assim, se fosse dar um conselho, por exemplo, às vezes você pode até pensar a Ana de agora para a Ana de antigamente.
Eu acho assim, que todo mundo que estiver ouvindo, né, e tivesse problema de obesidade, eu acho que pergunte para você mesmo, realmente é isso que você quer? Né? E se não for, olha, gente, começa a planejar. Hoje tem planos de saúde, tem tantas formas. Eu te garanto que você vai, assim, ter uma vida muito diferente. E Deus vai te trazer de volta tudo aquilo que você não conseguiu fazer, todas as mágoas que você teve por carregar, todas as limitações que você carregou, todo sentimento de inferioridade que você teve. Porque Deus nos criou para a gente se amar, para a gente ser amado e para a gente viver o melhor dessa terra. Então, não permita que essas coisas tirem de você a vontade de viver. Problemas a gente tem, todo mundo tem, mas existem coisas que você pode resolver. E se você pensar bem, olha, gente, é muito diferente, é muito gostoso ser magro, é maravilhoso. E essa cirurgia é assim uma coisa de Deus na vida das pessoas. Então, assim, não tenha medo. Eu passei por momentos difíceis, a gente passa, mas tudo passa. E hoje eu nem lembro mais, tá? Sejam felizes. Muito obrigado, Vinícius. Opa, eu que agradeço, que Tá? isso. Coisa boa. Vai, Marcela. Eu minha mensagem é para que, se você tiver dúvidas, estude. Existem recursos, existem informações. Hoje, eu acredito, na época, tudo que acontecia com a minha mãe, a gente ficava assim, né? Ela ficou uns dias sem ir no banheiro, a gente já pensava que ela fosse morrer. Mas hoje, existe muita informação. Então, se você tiver dúvida, não opere com dúvida. Mas se você só tiver medo, encare seu medo e faça. Porque o medo, ele é vencido assim que você acorda da cirurgia, você fala assim, nossa, passou. Uau. Então, assim, dúvidas, elas têm como ser sanadas. Busque, pergunte, vá num médico que te prepare, que te empodere, que você tenha informações, alguém que você confie. Mas o medo, você só vai vencer depois que você passar da cirurgia. Eu só venci completamente o meu medo de operar depois que eu acordei da anestesia, que eu falei, ai meu Deus, estou viva, obrigada, Senhor. Até a sala estava gelada, parecendo Até a hora que eu cheguei no centro cirúrgico, eu ainda tinha medo. Mas eu falei assim, eu não quero mais. Eu tinha mais medo de continuar vivendo da forma que eu estava vivendo do que de operar. Então, assim, se você só tem medo, peça a Deus, encare, busque um bom profissional, um bom psicólogo, um bom psiquiatra para te acompanhar. Foi fundamental no meu processo de autoconhecimento de dizer, olha, a Marcela deseja isso. Então, se é isso que você quer e você vai descobrir, não se preocupe muito com a opinião das outras pessoas. Tenha a certeza daquilo que você quer e lute por isso. Porque no final das contas, o bom ou o ruim de ser magro ou ser gordo é só você que vai viver. É só você que vai ter que acordar todos os dias com aquele mesmo corpo, com aquelas mesmas dificuldades. Então, assim, lute, busque para você viver bem. Porque as outras pessoas, elas são um acréscimo na nossa vida. Mas só você sabe o que você passa dentro da sua alma, as inseguranças e os medos que você tem que podem ser vencidos. Olha Então é só, isso. muito bom. E aí, Lohane? O que eu diria para mim lá de trás é: escolha você. Escolha por você. Faça alguma coisa por você, por sua qualidade de vida. Porque é isso, é qualidade de vida. Hoje eu consigo... Ontem eu corri 3 quilômetros. Olha só. Nossa, eu fiquei tão feliz porque eu nunca consegui correr 3 minutos. Uau. E eu consegui correr 3 quilômetros. Meu Foi Deus, uma que meta beleza. Você pôr o pessoal. tênis para correr, Eu não imagina conseguia nem correr. amarrar o tênis. Então O foi uma exercício físico meta... já é colocar o tênis, né? Foi uma Olha. meta pessoal batida. Então, é qualidade de vida, é saúde. Então, escolha fazer algo por você. E escolha bons profissionais. Escolham pessoas que vão comprar a briga com você, que vão estar ali segurando a sua mão de verdade, que vão estar ali com você mesmo, que não vão te julgar, que vão estar te apoiando. E é isso, não, se tiver medo, vai com medo mesmo, porque dá certo no final. Excelente, viu? Queria agradecer vocês. Olha, também trouxemos lembrancinhas, né? Isso daqui também, né? Gente, por favor, né? Vocês deixar uma tarde inteira para ficar batendo papo comigo, né? A gente trouxe uma lembrancinha. Pode vir, Cíntia, vem aqui ajudar a gente. Nossa, mas nós estamos Mas chiques. aqui já é um presente É, grande, claro. né?
Ah, Vinícius, eu queria também te agradecer, viu? Você foi uma bênção na minha vida. Não foi o meu cirurgião, mas foi um amigo querido, maravilhoso. Você e a sua família, vocês são bênção demais nas nossas vidas. E eu mando mensagem pra ele, falo assim, Vinícius, eu posso tal coisa? Ontem eu mandei um comprimido de pirona. Vinícius, posso tomar esse comprimido? Ele, pelo amor de Deus, você vai entalar o tamanho desse comprimido. Obrigada pelo carinho de sempre, viu? Que Deus continue abençoando você, sua profissão. Que Deus te use muito para mudar a vida das pessoas, que tem sido um Amém. instrumento de bênção e de transformação na vida das pessoas. Sim. Amém. Doutor Vinícius é fora de base. É, Fora não, de base. fora Eu falo, de base. Ele e pra a todo Bruna, mundo que me pergunta, eu falo, olha, ele não é só um bom profissional. Ele é um bom ser humano. é, exatamente. Olha que delícia! Um pequeno mimo pra você. Obrigada! Marcela. Agradecimento aí pra nossa querida mãe. Muito bem, espero que vocês... Ai, Gente, mas que Olha, agora eu tô chique. sem óculos. Já vi que eu fiz. É isso, gente. Eu acho que a maior missão que a gente tem, independente de ser Gente, profissional da saúde ou não, é transformar vidas, né? Servir. Foi Amém. para isso que a gente veio aqui, né? Acho que qualquer religião ou filósofo ou intelectual vai falar a mesma coisa. A gente vive para pessoas. O ser humano não vive sozinho. E contar com apoio, contar com amigos é a parte fundamental. Quando a gente está isolado, a gente não faz nada e também não acrescenta em nada na vida das pessoas. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. Tá? Eu desejo de coração que vocês sempre tenham uma boa saúde e que cumpram 120 anos de vida aí, porque esse projeto longevidade aí de vocês está indo de vento em pouco.